Pelo menos que eu me lembro, desde o começo era claro que aquilo não poderia ser demonstrado, que aquilo deveria ser vivido escondido. Como minha formação foi muito cristã, né, muito católica, muito tradicional, eu venho de uma família muito conservadora nesse sentido, essa coisa da contrição e do sexo como algo, entende? E a relação com o corpo, né? Tudo isso sempre foi muito claro para mim que era uma coisa a ser vivido escondido. Eu tinha, assim, na minha casa, percebia isso, né? Que a minha sexualidade influenciava no modo como se relacionava comigo. Eu venho de uma casa, como muitos, né? De um lar. Somos 2 filhos homens, pai bem tradicional, e fomos todos criados, né? Os 2 criados de uma forma muito... no processo heteronormativo, que a gente chama. Desde muito cedo eu percebia isso. Pelo menos no meu histórico, isso ficou muito tempo acobertado. Eu ia e vinha. E a bissexualidade foi só uma coisa que, para mim, sempre foi normal. Embora normal seja um conceito que a gente deva abandonar, né? E como eu nunca vi a minha sexualidade como um problema, para mim ela sempre foi algo muito natural e que não ofendia ninguém, né? Eu sempre lidei com ela com muita tranquilidade, mas eu não sabia que para a maioria das pessoas a minha sexualidade era um problema para elas, né? Eu comecei com uma certa atividade política no movimento secundarista. Me aproximei do Grêmio e, na época, da reorganização, inclusive, do movimento estudantil. A gente está falando dos anos de 1979, né? Início de abertura e tal, e 1980. Né? Entrei na universidade exatamente em 81, ainda no curso de Direito, com 17 anos. E, de fato, foi um marco nesse sentido. A universidade, naquele momento de abertura, inclusive, significou para mim, e já foi direto, entrada na universidade, movimento estudantil, entende? Balada, saída, os amigos, o gato, que era o grupo de atuação não sexual, tudo aconteceu ao mesmo tempo na minha vida. Eu comecei a militar no movimento estudantil, né, que é muito comum isso ainda, a gente estava no período de abertura. E depois eu me envolvi com a questão da AIDS, movimento ONG AIDS, que são as primeiras ONGs, onde era um refúgio para muitos gays, né? Porque aí era uma outra questão, era a saúde, e é claro que alguns envolvidos também por conta da que a gente chama da epidemia inicial, que dizimou muitos amigos, né? Que se usava, né? A gente era o dito grupo de risco, a gente não trabalha mais com esse conceito. Agora era um momento de efervescência, era um outro momento político, era um outro momento social, né? Claro, né? A gente pensando que, eu diria, é um outro momento político geral. E para os grupos sociais como os meus, assim, esclarecidos, de classe média, do movimento estudantil, foi um momento muito efervescente, né? E era um momento também de reanimar, de retomada, né? De luta contra a ditadura, já no final dela, né? Porque nesse momento era a pauta da liberdade sexual e contra a repressão policial, né, que era muito forte em relação a gays, travestis e tal, durante a ditadura. Eu entrei na universidade em 84, com 17 anos, pedagogia, isso era um tema que não se discutia. E a gente trabalhava, e era um curso de formação direta para a escola, né? Então, eu ia trabalhar com quem formava, quem trabalhava, a supervisão era isso. Eu não vi nada disso. Na minha formação, a diversidade sexual só foi trabalhada na graduação, na disciplina de psicologia. E o que eu considero um problema, porque é geralmente pelo viés da patologização, né? Ainda eu lembro de professores meus, principalmente na história, na educação nada era tocado. Ainda de piadas, muitas vezes homofóbicas, os colegas, era isso claro, né? Piadas homofóbicas em sala de aula, não apenas no ensino fundamental e médio, mas também na minha graduação e na pós-graduação. Então, a abordagem que era feita era uma abordagem preconceituosa. Foi quando eu ainda estudava, né, na graduação em serviço social, em que eu conheci a minha companheira. Ela também fazia serviço social no momento. E da gente andar pelo campus de mãos dadas ou de tentar se beijar pelo campus da Unesp de Franca, né? E as pessoas olharem de forma atravessada ou fazer comentários do tipo
a sapatão. E daí da gente ter que dividir um quarto com um rapaz do direito e ele tentar nos molestar. E aí, assim, por exemplo, não havia uma especificidade nas políticas de permanência. Falo, por exemplo, dessa questão do resguardo do quarto, de você não torná-lo misto, ou se você tem um casal de pessoas morando numa moradia estudantil, de você também não colocar um homem. Como professora universitária, já teria me oferecido de me apresentar um homem na cidade, porque eu deveria estar precisando de uma companhia masculina para parar de reclamar das minhas condições de trabalho. Até alguns anos atrás, isso é bom lembrar que a emergência da pauta com força e tal, no próprio desenvolvimento social e histórico, mudou um pouco esse perfil, tá? Mas, por exemplo, piadas homofóbicas eu vi no meu departamento várias vezes, não eram direcionadas para mim, mas eram, sabe, o tempo inteiro, então, ai, viadagem, vai dar o essas referências homofóbicas e piadas e todo mundo cai na risada, não eram direcionadas comigo, comentando outras coisas, mas eram absolutamente frequentes. Eu tenho colegas da educação física que ainda fazem piadas homofóbicas em sala de aula, e quando um aluno fala, cita meu nome, o cara gargalhar não, mas ri. Então, quer dizer, isso ainda é presente. Ele pode não falar isso numa reunião departamental, porque, afinal, as universidades hoje em dia a gente depende muito do outro, porque depois ele pode precisar, eu estar em alguma comissão, que ele... Existe isso muito claramente. Sabe como a universidade ela é perversa? Eu não vou dizer que eu sou hostilizada com os colegas, não é isso que acontece. O que acontece é que nem sempre as pessoas percebem que o que eu faço é ciência. Parece que a gente está estudando assuntos da cozinha, né? Ou como diz a Eliette Safiotti, quando as ciências exatas olha para as ciências humanas e fala que nós somos as ciências das perfumarias, né? Dentro das ciências da perfumaria, nós ficaríamos com os perfumes de pouca essência, digamos assim. Assim, as primeiras publicações sempre são mais difíceis, os títulos que a gente às vezes coloca como marcador político, né? Até mesmo no momento final de fazer a ficha catalográfica. Gente, né, ela disse o mal-estar dos funcionários para fazer aquela ficha catalográfica. Por exemplo, nós fechamos no ano passado uma pesquisa sobre a institucionalização do uso do nome social nas IFES brasileiras. E montamos um banco de dados imenso. E essa é uma pesquisa que realmente foi muito elaborada, muito minuciosa. Alguns colegas olham para o resultado dessas pesquisas, que é reconhecido no meio e que outros pesquisadores, inclusive, nos pedem os dados atualmente para usar como referência, e dizem assim, isso é só advogar em causa própria. No meu caso, eu cheguei a sofrer diretamente, né, um processo de reprovação no estágio probatório por considerarem que o que eu produzo não interessa à universidade. E aí, assim, né, parece que a gente está falando sobre assunto de mulher quando a gente estuda gênero, né? Quando a gente articula com sexualidade, aí a gente está falando de mulheres vulgares, de homens vulgares, de puta, de bicha, de sapatão, desse tipo de gente que para a maioria da população acadêmica não deveria ter o prestígio de serem estudados ou compreendidos como sujeitos sociais, né? Vamos dar um exemplo da população trans, né? Homens e mulheres travestis, transexuais, transgênero, que estão em cursos de medicina, em cursos de enfermagem. É muito importante que essa população se forme nesses cursos da área da saúde para que ela pare de ser pensada na terceira pessoa e que ela passe a se pensar na própria produção do corpo. Só que essa população passa por tanta violência nesses cursos por causa de transfobia que é muito difícil se formarem. E como é muito difícil se formarem, os nossos cursos de medicina continuam sem saber o que fazer com o útero de uma pessoa que toma testosterona.
Os nossos cursos de medicina continuam sem saber o que fazer com a próstata de uma pessoa que toma hormônios femininos e que tem silicone industrial no corpo inteiro. E isso tudo produz exclusão de populações de acesso a um conhecimento que, na verdade, é acúmulo cultural da nossa sociedade. Então, nós estamos mantendo parte da nossa população, da sociedade como um todo, da população negra, da população lésbica, da população gay, homoafetiva, da população trans, aquém do acesso e do direito de acesso a esse conhecimento que é acúmulo social e que deveria ser compartilhado por toda a população por causa desse posicionamento que as nossas universidades ainda têm. A estrutura da universidade brasileira ela é extremamente burguesa, né? E aí burguesa na acepção da higienização, do que é belo, do que é feio, do que é aceitável e do que não é aceitável. Claro, ela é heteronormativa. Se ela é heteronormativa, ela é homofóbica. Você tem uma resistência muito grande a trabalhar a pauta, né? Toda de gênero, né? E a homossexualidade dentro disso e também todas as siglas LGBTs, não só, tudo isso causa ainda muito problema, entende? Você não tem uma política sistemática, você ainda são ações, entende, pontuais, como a minha, que criou um grupo, uma outra professora que orienta, entende, trabalhos na área de história das mulheres, entende? Então, assim, a gente está falando de uma universidade de ontem, de 3 meses atrás, a gente não está falando de uma estrutura, mas que está em processo também, né? Assim, a contradição da própria universidade, quer dizer, não da própria universidade, do movimento de realidade dos sujeitos que se insere dentro da universidade, é fundamental para poder evidenciar a contradição dela, para dizer, olha, essa instituição não nos serve, essa instituição não nos comporta. Que a gente tem que reconhecer que o debate sobre as opressões, ele avançou nas últimas 2 décadas muito no Brasil. Então, ele começa a aparecer nas nossas bases porque a sociedade como um todo avançou. Né, os movimentos sociais, os movimentos LGBT, os movimentos negros, os movimentos feministas, eles avançam no Brasil. E aí, ainda bem, isso também passa a contagiar a nossa base, que passa então a levar esses debates para os nossos congressos. Essas discussões começaram a se ampliarem muito, né? E é claro que o Andes acompanha isso. O Andes compra as lutas. Nós somos um sindicato... E eu gosto muito de dizer o nós somos, porque é isso, nós somos o Andes, não é o Andes e eu sou associada a ele. E nós somos um sindicato muito progressista. E nós somos um sindicato que está se organizando e nesse seminário, nesse evento, está promovendo a formação da base para tentar continuar empurrando a estrutura para que essa universidade se mova e continue se atualizando para que possa ser um ambiente habitado por essas populações que têm sido historicamente excluídas. O Andes é o espaço que pode articular as muitas áreas e dar legitimidade para que a gente debata uma política geral de educação, né? Uma política pública. O Andes é um sindicato que atua politicamente e que formula reflexões e propostas de instituição, de universidade, de ensino. Depois é esse processo educativo que o Andes já vem fazendo há muito tempo, né? Assim, da própria base se repensar, de não admitir, de não tolerar. Internamente isso também tem, nossa categoria tem dificuldade, ela tem vários perfis geracionais e ela tem dificuldade com esse debate de um modo geral. Né? Então, é algo que a gente... É um trabalho também de formação, há um trabalho também de formação interna. O papel do Andes, né, nessa questão toda, até vamos pensar, no local que nós estamos falando hoje aqui, que vem do seminário do GT, né? GT para políticas de classe relacionadas às questões de gênero, étnico-raciais, diversidade sexual, ele surge por 2 demandas. Uma muito forte,
Foi a primeira vez que se aprovou as cotas na UERJ, na época eram cotas, não ações afirmativas. Primeiro na UERJ, logo depois na UNEB, quase em sequência. E uma situação de quilombolas no Mato Grosso, eu não lembro, eu acho que Mato Grosso mesmo, não era Mato Grosso do Sul. Foram duas coisas que na mesma época aí se formou o GT. Isso, como eu falei, se não me engano, foi 2003. Bem depois que se inclui o termo diversidade sexual, aí muda completamente o nome. Eu acho que no início desse GT, a gente juntou... eu posso estar falando besteira, né? Mas eu acho que a gente juntou tudo porque não tínhamos perto para poder ter um GT só de questões étnico-raciais, um GT só para discutir gênero, um GT só para discutir a diversidade sexual. Então, e como naquele momento, a gente localizava tudo como opressões, aí ficou fácil de reunir todas essas discussões no mesmo local. Eu vou começar falando sobre o nome do GT. Assim como o movimento LGBT, que vai se tornando LGBTQIA, e as pessoas vão dizendo, para que botar mais letra? Deixa para lá. O que a gente precisa entender é que a afirmação política da existência desses corpos é o primeiro passo para qualquer coisa. Por que a gente não ficou no GLS? Porque dizer GLS, por exemplo, já não me incluía, porque eu sou bissexual. O GT ele foi mudando de nome, né? Nós perdemos no Congresso do Rio de Janeiro, é muito engraçado, porque nós da DUF éramos nós que levamos esse nome novo, e eu com outros perdemos, porque a gente falou, não, teoria, porque a gente também é teórico, né? A gente pesquisa, então, teoricamente, para mim, quando eu falo em gênero, eu falo em todas as questões, inclusive da diversidade sexual. Mas politicamente não é isso. Uma marcação de gênero, muitas vezes está pensando em mulheres, porque os homens nem estão dentro disso, apesar de que a gente já estuda e já inclui algumas marcações para os homens, né? Mas a diversidade sexual teria que estar marcada, porque a gente viu que não dava mais para abrir mão dela. Então, a manutenção do nome do GT é uma afirmação política. E que as pessoas parem de chamar o GT de GT Letrinhas também é um ato pedagógico interno ao sindicato. Mas como todo GT, é bom lembrar isso, assim, nunca esquecer qual é o papel de um GT. Os GTs têm como papel fundamental auxiliar na fundamentação de políticas para a direção do sindicato e o ordenamento, e o conjunto, claro, também da categoria, mas ele tem esse papel, né? Então, ele deve acumular reflexão, né, de tal maneira que possa orientar ações políticas, né? E isso começou a tomar corpo já faz um tempo, não é de agora. Acho que o grande trabalho foi sair a cartilha, a própria organização entre, né, você acumular, centrar, presta atenção, que é um GT que essa diversidade é grande, você discutir todas as questões da diversidade de sexualidade, de gênero e étnico-raciais são muitos, né? Gênero é um item importante de ser debatido, porque nós precisamos superar as violências contra as mulheres, as violências contra as travestis, contra as mulheres e homens trans. Diversidade sexual é importante ser debatido, porque nós precisamos superar as violências contra lésbicas, gays, bissexuais, que relações étnico-raciais precisam ser debatidas, porque mulheres negras têm menos possibilidade de chegar a esse lugar que nós estamos reivindicando como professores e professoras. Que é de como a gente compreende que dentro da luta classista você tem outras lutas, né? E que essas lutas, elas não são menos importantes ou elas são mais importantes, elas são consubstanciais, então elas estão no mesmo patamar, né? A gente sabe que, por exemplo, a reforma da Previdência, ela vai incidir de forma muito mais onerosa sobre as mulheres. E aí é não entender o próprio movimento do capital e o próprio movimento de organização da classe trabalhadora frente à organização
do movimento capital, se a gente negar que há uma particularidade sobre essa reforma, por exemplo. Então era um erro teórico e político, não é só um erro teórico, sabe, idealista. É um erro teórico político você criar hierarquias que, na verdade, invisibilizavam o debate da etnia e de gênero dentro das lutas, tá certo, da classe, né? E isso eu acho que está ficando cada vez mais claro. Quer dizer, é impossível você defender o debate, né, da emancipação e o debate da exploração do trabalho no Brasil quando você, né, tira os marcadores, né, raciais dele. Isso é um absurdo. A maior parte da população negra vem, a própria condição da escravidão colocou determinadas condições históricas e deixou marcado definitivamente a questão racial dentro com a categoria trabalho e classe, entende? As questões de gênero, sim, porque é uma dominação patriarcal, e esse jogo também na divisão sexual do trabalho, na dominação das mulheres. Então, o sindicato tem que valorizar essa reivindicação que vem, acumular politicamente, para que a gente possa articular esses debates ao debate de classe, que é algo que o sindicato já tem mais acumulado, que já tem mais como perspectiva de ação, né? Mas que hoje a gente entende que o debate de classe ele não pode ser feito desvinculado do debate das opressões, né? E não pode ter uma hierarquia entre esses debates, né? Porque nem só a superação dessa ordem capitalista que oprime os trabalhadores sozinha, superar essa ordem só não dá conta das opressões, e nem superar as opressões dá conta de acabar com a exploração do homem pelo homem, né? Então é necessário que a gente faça isso de forma articulada. Então acho que esse seminário aqui, ele já é demonstração de um certo amadurecimento, de um certo acúmulo do sindicato, né? Agora eu acho que a gente avançou bastante, né? Então, entre 2011 e 2012, que foi quando a gente iniciou mais de forma mais eu acho que mais sistemática o debate LGBT, a gente avançou muito. Você trazer um grupo de pessoas do Brasil inteiro para Pelotas durante 4 dias, onde muitos de nós estamos no início de semestre, para fazer as discussões que estão sendo feitas, né? Há 14 anos atrás, quando começou, né, eu vou fazer essa marcação porque isso é importante, vamos pensar então 15 anos atrás, eu não vejo como isso poderia acontecer. E eu acho que o papel é exatamente isso. A gente tem cumprido nessa ação o papel de dar subsídio, né, ao sindicato, né, de um modo geral muito prático, no sentido de vamos aprofundar, debater, levantar as questões, dar a fundamentação, discutir quais são as pautas, né, e pensar qual o nosso lugar dentro dessas pautas. Como é que a gente pode contribuir, o que é que ela nos contribui, o que é que ela nos diz respeito, como a gente pode elaborar. Como a gente está num movimento, né, que é de docentes universitários, em que, portanto, produzir conhecimento e intervir no mundo é parte de nosso trabalho, né? Esse trabalho intelectual que os GTs fazem é fundamental, porque a gente passa a ser também formulador, né, de políticas mesmo. É uma luta de classe, sim, porque também é uma luta de acesso de populações inteiras que estão excluídas desses lugares de poder e desses lugares de fala, ao conhecimento que vai garantir a afirmação política e estrutural que essas populações precisam para reclamar o seu lugar social. A gente defende a universidade e um ensino que sejam emancipatórios, críticos, né? Refletidos, fundamentados, né? No ensino laico, e isso é fundamental. Isso a questão de gênero e sexualidade é parte fundamental dessa pauta, e hoje mais que nunca, no enfrentamento que está colocado na defesa de um ensino fundamentado na racionalidade e não nos preconceitos irracionais. A pauta de gênero e sexualidade está colocada na ordem do dia. A função desse GT no Andes é justamente desconstruir a naturalização dessas violências internas à classe, para que a gente possa superá-las e aí sim lutar juntos e juntas. Porque se nós mantivermos as violências internas na classe, a gente dá passos sozinhos. E passos sozinhos é deixar a maior parte para trás.
placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. Pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Diga não à aberração. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: